A todos, também saudamos os nossos telespectadores que nos sintonizam neste momento pela TV Espírita. Se fosse vivo, faria hoje 56 anos Carlos Paião. Nós, como é um espírito muito querido, muito amigo, que aqui nos acompanha há muitos anos, nós vamos hoje prestar-lhe uma homenagem nesse início. Hoje vai ser tudo um pouco diferente, porque teremos também a apresentação deste livro, Não Tenha Medo dos Espíritos, da Raul Teixeira. É um livro, de facto, voltado para a adolescência, para as crianças também. E, portanto, vai ser um dia diferente. Nós vamos começar exatamente a homenagem ao nosso saudoso Carlos Paião. Faria 56 anos hoje. Quantas rezai minhas orações, quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia mais, ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, Senhora,
Vamos contar uma história de amor, essas que falam do bem e da dor, como se fosse uma lenda bem viva. Vida assim é fonte viva, centelha de luz, história vivida por Cristo Jesus. A alma enche a todos cativa, a Galileia e a levar a esperança, a boa nova.
Envolve-nos na tua paz, Senhor. Abençoa os nossos trabalhos de hoje. E que as tuas falanges de trabalhadores estejam connosco e nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente. Mas abençoa os trabalhos de hoje, Senhor. Permitem, já que fizemos uma palestra em que abordamos, de facto, esta figura simpática para toda a gente, era, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, era a coqueluche. 25 anos faria este ano, sob a sua morte, em 26 de agosto. Mas eu gostaria de dar um pequeno detalhe. Falamos do seu trabalho como espírito médico na Terra, embora tenha tirado o curso de Medicina, nunca exerceu. O seu último disco, chamado Intervalo, que já falamos como é que mudou 15 dias antes o nome, foi um intervalo da vida, não foi um intervalo da profissão. E realmente ele partiu nessa altura antes que o disco tivesse sido publicado. Mas, nestes 25 anos de espírito, e despertou muito cedo, que não é normal, não é comum. Há muitos colegas de profissão dele, na altura, como autor e compositor, a quem ele tem socorrido. Mas havia particularmente uma entidade que não tinha sido, até há bem pouco tempo, que ele não tinha tido a possibilidade de socorrer, uma cantora que fez dueto com ele, julgo eu, vinho do Porto, vinho de Portugal, julgo eu. Havia uma cantora de que ele era de facto amigo e procurou ajudar, embora os mais amigos, sem ser ele, abandonaram na altura, à sua desdita, que de facto tinha partido de uma forma dramática da vida terrena. E até há pouco tempo não tinha sido possível ao Carlos Paião socorrê-la. Mas hoje a notícia é que ela conseguiu, ou melhor, ele conseguiu resgatá-la dos dores e do sofrimento em que se encontrava, porque ela partiu da vida num ato de perfeita loucura, ou diríamos de outra maneira, obsessão profunda. E, portanto, é esta emoção, ao fim e ao cabo, que não era esperada, porque foi tudo resolvido muito em cima da hora, e se calhar não foi por acaso, é esta emoção com que nós podemos dizer que ele recebe essa emoção, agravada, ou melhor, multiplicada por essa emoção de ter conseguido retirar Cândida Banca-Flor do sofrimento.
Estas músicas são todas de Carlos Paião, exceto a primeira, a letra é nossa, é da associação, de maneira que tem uma tonalidade diferente. Essa canção era versos de amor. Só mais uma e depois passamos. Os nossos adolescentes estão aqui ansiosos por mostrar o que sabem. Trinta e quatro. Lá fora os homens dirão que o amor é um sonho, que triste caminham sem norte, buscando amor no prazer. Esquecem Jesus, sua vida e luz, seu viver. E quando Ele voltar para nos apartar, tristes ficarão, chorarão a seu lado, verão o pecado, tarde se acharão. Cá dentro teremos que andar em busca do irmão que os ajuda. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado, cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado, cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado, cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Se abrirá.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. E a voz fininha de quem seria? Boa noite. Nós hoje vamos iniciar uma atividade. Portanto, nós, quando eu digo nós, é a evangelização. Portanto, vamos começar, pensamos que é necessário incentivar a leitura de livros espíritas dedicados às crianças e aos jovens. E então pensámos em fazer o seguinte: escolhemos determinadas obras que consideramos pertinentes, cujo tema, portanto, agradaria a adultos e a crianças. Portanto, cada turma, começando, portanto, em novembro, começando na primeira sexta-feira de cada mês, cada turma irá apresentar, portanto, esse livro que é escolhido para essa turma. A turma de hoje é o primeiro ciclo, portanto, são crianças dos 6 aos 9 anos, e para já eu queria pedir a vossa compreensão para o trabalho que eles que empenhadamente fizeram. Os evangelizadores, a Julieta e o Henrique, vão apresentar a obra, o autor, portanto, Raul Teixeira psicografou, mas o autor espiritual também vão apresentar. E, portanto, eu gostaria que este livro, o tema é a morte do corpo físico. Está à venda ali embaixo, depois se quiserem adquirir, nós agradecemos. Recomendamos, portanto, como já disse, às crianças, mas também recomendo aos adultos, porque é assim, é um tema, a morte é um tema que custa muitas vezes, as crianças fazem-nos perguntas e muitas vezes nós não sabemos como responder, não é? Porque a morte ainda é um tabu e é uma coisa que nós não, até temos medo de falar às crianças. Por isso mesmo, este livro ajuda-nos, de uma forma muito simples, a explicar o que é a morte. E eu agradeço, portanto, a vossa compreensão uma vez mais e vamos então passar à apresentação do livro, está bem? Muito obrigada. Raul Teixeira nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, a 7 de outubro de 1949. É professor aposentado, orador, médium e filantropo. Através das suas faculdades mediúnicas, Raul Teixeira psicografou muitos livros, entre eles Não Tenha Medo dos Espíritos. O espírito Rosângela, através da mediunidade de Raul Teixeira, escreve a respeito dos seres invisíveis para nós, da nossa realidade imortal, tudo com suavidade e simplicidade, com grande interesse pela instrução de todos nós, mas em particular pelo esclarecimento da juventude. Rosângela Costa Lima desencarnou jovem e a sua primeira obra psicografada veio à luz no ano de 1996
com o título Rosângela, um livro maravilhosamente poético. O presente livro é o terceiro da sua autoria e ela reporta-se, principalmente, ao motivo de termos medo dos desencarnados, simplesmente porque nos encontramos em dimensões diferentes. Ninguém morre. O fenómeno de deixar o corpo material não significa a morte da consciência ou do ser psíquico. Se todos somos espíritos, no corpo físico ou fora dele, porque temos medo uns dos outros? Esta obra é para as crianças e os jovens com o intuito de esclarecer e despertar para o sentido espiritual da vida que se leva na Terra. É normal termos medo das coisas que ignoramos. Agora que temos o conhecimento de que somos imortais e de que podemos entrar em contacto, por meio dos poderes mentais ou da mediunidade, com pessoas que já se desligaram do corpo carnal, não há motivo para qualquer temor dos que desencarnaram, porque eles tão somente saíram dos corpos, mas não deixaram de viver. Ficaram invisíveis para nós por causa da nova dimensão em que estão, passando a vibrar com frequência mais alta do que os nossos sentidos visuais podem captar. Em todos os lugares e ocasiões encontram-se os seres espirituais, sejam eles bondosos, generosos e benfeitores, ou sejam perturbadores, ignorantes e maus. Rosângela fala de tudo isto com suavidade e simplicidade, com grande interesse pela instrução de todos nós, mas em particular pelo esclarecimento da juventude. Com somente 35 páginas, diálogos envolventes, recomendamos a leitura desta obra. O que se passa convosco? Por que é que estão aqui? Estamos a pedir a Deus que ajude a Estela. Ela morreu. Não precisam de pedir por ela. Precisamos, pois. Ela agora é um espírito. Credo! Eu tenho medo de espíritos. Medo por quê? Não quero mais falar disso. Fui. Tenho tantas saudades dela. Eu também. Temos que continuar a pedir a Deus para ajudar. Sim, vamos orar por ela. Olha para aquele fogo agora ali. Que luz tão bonita. Pois é, até estou arrepiado. Sou eu, meus amigos. Como vão? Estela? Sim, sou eu. Como é possível? Tu morreste. Mas, meus amigos, ainda agora pediram a Deus por mim. O que aconteceu? Conta-nos. Querem saber? Então é melhor lerem o livro Não Tenham Medo dos Espíritos de Raul Teixeira. O livro que nós estivemos aqui a apresentar é este. É um livro que todos vós, aqueles que têm filhos, mesmo que não estejam na evangelização, e aqueles que frequentam a evangelização, podem adquirir para lerem e fazerem a leitura. Por exemplo, no Evangelho no Lar, nós temos um programa na TV Espírita que ensina como fazer. Portanto, são livros que podem ser esclarecedores para as crianças sobre a vida espiritual de uma forma muito simples. Então, deixo aqui o conselho sobre um livro de Raul Teixeira, através do Espírito de Rosângela, para poderem ensinar aos vossos filhos que a morte não existe,
e que os espíritos existem. A morte não existe, embora hoje seja o dia de Todos os Santos. Não é propriamente como dá umas 2 ou 3 dezenas de anos a esta parte, se vem comemorando no dia 1º de novembro, o dia dos finados, que é uma forma de designar os nossos irmãos, que em absoluto está errada, porque não há finados, ninguém acaba, ninguém termina. Finados é mesmo isso, é acabados. E como a morte não existe, a vida continua, então a palavra está um pouco mal utilizada na nossa análise, uma análise de, digamos assim, de significação das coisas. Ninguém acaba. E é por isso, por não considerarmos que ninguém acaba, que o dia de finados e o dia de Todos os Santos são dias tristes, quando, por exemplo, hoje devia ser um dia de alegria. É um dia que nós deveríamos recordar todas as pessoas boas. É bem entendido que muita gente, este dia, é o dia das febras e da sardinha assada, não é? É o dia das feiras, de Todos os Santos é a feira de comer umas febras assadas na brasa, é uma maravilha. Os feriados são um bocadinho por isso. Por exemplo, amanhã é dia 2, é sábado, é o dia de poder recordar os nossos familiares, nossos amigos que partiram para o mundo espiritual. A doutrina espírita é o cristianismo na sua pureza inicial. E a grande mensagem de Jesus foi essa mesmo. A morte não existe, a vida continua. Se nós pegarmos em todo o Evangelho e o quisermos sintetizar, nós vamos reduzir todo aquele conteúdo. A morte não existe, a vida continua. Os ensinamentos que vêm de lá para cá, e naturalmente, face a esses ensinamentos, o trabalho que temos que desenvolver para, ao chegar ao outro lado, não sermos surpreendidos. Não sermos surpreendidos. Imagine-se, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que está para além da morte física, da morte do corpo físico. Não faz a mínima ideia. E por isso há tanto medo da morte. Diz assim, não tenho medo nenhum de morrer. Então pronto, vão embora, matem-me lá, tirem-me lá daqui para fora. Uma coisa é a gente não ter medo face à racionalidade das coisas. Outra coisa é a gente querer ir embora porque ninguém morre. Nós só temos que ir no momento próprio. E temos que nos prevenir. É verdade que em tudo isto, da nossa conduta, da nossa vida, há muitas atenuantes. Seguramente que Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo. E, portanto, quando nós fazemos uma ideia que de todo não é a realidade, pois com certeza que temos atenuantes. Quem as não tem, somos nós, os espíritas, que sabemos. Sabemos disso. E nós não temos atenuantes. Nós não temos atenuantes, embora nós não sejamos santos. Não é santo, está envolvido numa sociedade que é isso mesmo. Quer dizer, é uma sociedade um pouco enganada com as circunstâncias. Hoje ouvimos uma frase como esta. Se a pessoa que rouba qualquer lado, no supermercado, no quintal do vizinho, etc., não for apanhada, então não é roubo. São conceitos, que nos fazem entender porque é que as sociedades hoje são corruptas. Porque nós fazemos ideia, se não for apanhado, não é roubo. Então, quantos não são apanhados? Ninguém rouba. Quer dizer,
Os conceitos que nós temos de moral é conforme as conveniências, quer dizer, deixa-me roubar, se não for apanhado já não é roubo, tenho 100 anos de perdão. Não é? 100 anos de perdão. E há pessoas que pensam assim, então roubar aos ladrões não faz mal nenhum. Só que a realidade da lei não é essa. Nós podemos dizer 10 verdades e 5 mentiras, democraticamente, na verdade. Democraticamente, são os conceitos que vão agora graçando na nossa sociedade. Nós falamos verdade, porque a maioria vence. Bom, é verdade, nós somos mentirosos. É. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Agora mentimos 5 vezes e dizemos 10 verdades, para o ano dizemos 10 mentiras e 5 verdades, ou nenhuma. Os Espíritos disseram com muita clareza, é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. É só. É preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Porque quem mente uma vez, mente 2, mente 3, mente 4. Às vezes é assim, eu vejo pessoas dizer assim, eu estou a deixar de fumar, já só fumo 4 cigarros, já só fumo 5 cigarros. Não adianta nada estar a encanar a perna à rã. A pessoa fuma, e ponto de vírgula. Fuma. Ou fuma 3, ou fuma 5, ou fuma 50. As consequências podem ser mais graves ou menos graves. Mas seguramente que vai ter consequências. Não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, está claro. Assim ou ao próximo. Assim ou ao próximo. Há pessoas que dizem assim, mas que me interessa a mim, que os outros não querem fumar, porque não fumem, mas eu fumo. Mas eu não tenho o direito de perturbar a saúde dos outros. E, portanto, quando se trata de eu querer tomar esse prazer, vício, não é? Então afasto-me para não prejudicar ninguém. Porque seguramente, se estivesse no outro lugar, eu também nunca gostaria que me fizessem a mim o mesmo. Então são todos estes conceitos que a gente tem que pôr em prática na nossa vida. O que é a morte? A morte é uma passagem. Não é pelo facto de eu hoje estar de casaco castanho que sou diferente de que ontem que estava com um casaco verde. Sou eu. O que eu visto, dispo. Se o corpo é a nossa vestimenta durante um certo período de tempo, eu com ele ou sem ele, eu sou eu. Eu sou eu. Na minha forma de ser, no meu caráter, na minha personalidade, no esforço que faço para ser hoje melhor do que ontem e amanhã o esforço que fizer ser melhor do que hoje, sou eu. Não é o corpo. O corpo não pensa. O corpo não pensa. Os materialistas dizem que quem pensa é o corpo. Tudo bem, nós não temos nada a ver com o assunto, não é? A gente só tem que raciocinar. Tem que raciocinar. O tal cidadão americano esteve em coma há 18 anos ou 19 anos. No ano passado acordou. 19 anos em coma. E no ano passado acordou. E quando abriu os olhos, chamou pela mãe. Mami, em americano. Mami. Paulas, 19 anos que esteve sem ter consciência. Ou teve. Ou teve. Sempre teve. Enquanto espírito. Que não estava no corpo. Porque o corpo estava em coma. Não podia pensar, não podia raciocinar. Todos os centros, com todas aquelas maquinarias, aquela tecnologia mais avançada, com tacos, sem ser tacos, ressonâncias magnéticas, fosse o que fosse, estavam sinal neutro. Não estava com capacidade de raciocínio, não estava com capacidade de exercitar a memória. Não estava. Acordou. Estava. Lembrou-se que naquele intervalo de tempo, quando entrou no intervalo, se calhar a mãe era a que estava ao pé dele. Quando saiu do intervalo, reconheceu quem estava ao pé dele. Portanto, podemos dizer assim, Paulo, 19 anos, a mãe envelheceu. 19 anos, a mãe envelheceu. Como é que a conheceu? Porque nós, espíritos, não dormimos. Podemos voluntariamente andar distraídos, mas isso é outra conversa. O espírito não dorme. E daí não dormir, que há as insónias. Porque não dorme, porque do lado onde devia estar liberto e sozinho, não está. E não está. Continua a viver, a sentir, a pensar. Quando nós acordamos de noite e já não conseguimos mais dormir, pois com certeza que nós vimos numa situação que não nos é agradável.
Alguns chegam até ao ponto de dizer que ouvem barulhos, ouvem pancadas, ouvem assim, ouvem assado, e não conseguem. Ouvem vozes, até ouvem a respiração ao lado. Estão malucos, dizem alguns, não é? Alguns terrenos, assim, preocupados com a espiritualidade só de fim de semana, dizem assim, uma psicose maníaco-depressiva, está transtornada a cabeça, tem que ir para o psiquiatra, tem que ser internado, tomar já uma medicação aqui, um ansiolítico, não sei o quê, porque não está bem da cabeça. Às vezes a gente vê os idosos, não é? Dizem coisas e a gente já não diz coisa com coisa. Está assim meio passado. Mas às vezes dizem o que veem. Eu vou dizer de outra maneira. A maior parte das vezes dizem o que veem. Nós é que não acreditamos, como também não acreditamos às crianças. Quando as crianças riem, falam sozinhas, a gente está muito engraçada, está muito contente. E não admitimos sequer que possa estar a brincar com espíritos que a gente não vê, mas que eles veem. Mas que elas veem. Estão divertidas as crianças. Aí os idosos, porquê é que as crianças estão divertidas e falam com tal? Porque ainda não estão bem encaixados no corpo, ainda estão mais do outro lado do que deste. E por isso, em muitas circunstâncias, a gente põe-nos a dormir sozinhos nos quartos e eles da noite levantam-se a gritar com medo. Não é? Eu temos visto aí algumas pessoas que vêm com os filhos aqui que não deixam dormir, que não dormem. Não deixam dormir, não dormem. Então, mas isso é espiritual. Não é connosco, é com ele. A criança não fala. A criança só grita com pavor, com medo. Mas algumas até dizem o que é que vê. Mas pronto, as pessoas é que não acreditam, isso é coisas das crianças, são tonterias. De dia, se calhar, viu aquilo e viu acontecer. Mas o que ocorre é que eles vê mesmo. Porque no período inicial da vida, da nossa vida, nós não temos nada para contar. O que é que a gente se lembra de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não se lembra de nada. Há muito poucas coisas que a gente recorda. E a maior parte das vezes, não com aquilo que está próximo. Muitas vezes a gente não se recorda nada com o pai, nem com a mãe, nem com os irmãos, nem com nada. Não recorda, mas recorda com outras pessoas. Canta, é claro que a gente não liga, diz assim, que outras pessoas. Porque nós não estamos sozinhos no universo. E as nossas relações parentais não são de agora. As nossas relações parentais, ou até de amizade, ou de inimizade, não são de agora. E, portanto, quando as crianças gritam, choram, ou saem do quarto a correr para irem deitar-se no quarto dos pais, ai, o raio da criança. E depois vem assim, a criança, isto é com a criança, não é comigo, mas quem vem não é criança, são os pais. Porque nós esquecemos que a maior parte das vezes, como elas não se conseguem defender, como elas não conseguem discernir sobre o que se passa, gritam, choram, mas atingem-nos. E elas não se lembram mais tarde. Mais tarde não se lembram de coisa nenhuma. Por mais que a gente diga, elas fizeram, elas aconteceram, se lembram? Não se lembram. Então é presença espiritual. Logo a morte não existe, a vida continua. E Jesus apresenta ao Jordão para ser batizado. No meio daquele diálogo com João Batista, ouviu-se uma voz. E a voz dizia, eis o meu filho muito amado, a quem pus toda a minha complacência, escutai-o. Bom, é uma voz. Mas quem é que falou? Foi Deus. É uma voz. Podia ter sido a projeção mental que se materializou aos ouvidos dos presentes, que depois passaram, claro, depois muita coisa se contou, às vezes, de estilo lenda, não é? Então, passou de boca em boca e chegou aos nossos dias dizendo que aquela voz se ouviu. Aquela voz se ouviu. Outros dizem que naquele momento uma pomba branca voou sobre a cabeça de Jesus. Era uma pomba branca, foi uma materialização. Há uns anos, um companheiro nosso, das elites militares, dizia assim, olha, eu estava num domingo na minha cama, já não sei as horas que eram, não vale a pena, que dizia assim, olha, deita-se, levanta-se tarde, dorme até o meio-dia. Então eu estava assim, por acaso gostava de falar com a minha sogra, com a pessoa e tal. E a minha mãe, claro, com a maioria de razão. E naquela conversa, naquele pensamento, que ele não sabia justificar. Porquê? Porque é que foi naquele domingo? E foi àquela hora. 2 passaritos pousaram, era primavera, pousaram na janela, no patamar da janela, não é?
Eu pergunto-me assim, será que... Não ia dizer que era a minha mãe e a minha sogra, não é? Não ia dizer. Será que era um sinal? A doutrina espírita ensina-nos uma coisa muito importante. Nós nunca devemos dizer é, mas devemos dizer pode ser. Pode ser. E pode não ser. Como é que bolas? Aquela coincidência, pensar na sogra e na mãe e dois passaritos a cantarolar, pousarem ali no patamar da janela e depois voaram calmamente, ele não os enxutou. Pode ser um sinal? Pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Há tantos sinais que nós, assim, aparece um vulto à janela, a pessoa entra em pânico. Ai, Satanás, Lucifer, vai de retro. Quando pode ser um familiar. E pode-se mostrar? Pode-se mostrar. Isto é uma projeção mental, é uma projeção idioplástica, é plastificar, plasmar uma ideia. Plasmar uma ideia. E o Espírito pode dizer assim, olha, está com vontade de me ver. E então, plasma-se, projeta-se. Como pode ter acontecido a presença da Senhora da Azinheira? As crianças não disseram nunca que era a Mãe de Deus, nem faziam uma mínima ideia dessa coisa da Mãe de Deus. Era uma senhora, nem sabiam as feições, era lindíssima, bela, bela, luminosa, era brilhante como o sol, ou mais brilhante que o sol. Portanto, podia ser uma plasmagem, podia ser uma projeção. Agora fala-se muito no 3D, não é? Há muita gente que não faz ideia do que é 3D. Mas é uma coisa assim, 3 dimensões. 3 dimensões. Não é? 3 dimensões, nós temos 3 dimensões. Nós temos 3 dimensões. Se nos chapassem numa parede assim, e a gente ficasse ali, como às vezes vê no Pluto, ou no coisa do gato Mickey, não sei o quê, chapado, ficávamos ali uma laminazinha, né, em superfície. Bem, mesmo assim ainda ficávamos em 3 dimensões, só com uma espessurazinha assim fininha, mas eram ainda volume, comprimento, largura, área, altura, volume. Ora, pode acontecer que o mundo espiritual saiba como é que se faz essa projeção em volume? Não, se já sabem, é do mundo espiritual. Nós ainda não sabemos. Andamos aí agora com os óculos, não é? Eu acho uma piada, porque as pessoas põem aqueles óculos para ver a televisão, já viram? A complicação de ver a televisão com aqueles óculos. E quem não tem óculos não vê 3 dimensões, vê exatamente fininho, que é uma maravilha. Bom, está-se agora a descobrir o que é esse 3D, essas 3 dimensões. Mas a projeção espiritual, a materialização, é em 3 dimensões. Agora os espíritos vão todos materializar aqui. Não vamos materializar nada, que essa conversa não é assim. As pessoas chegam à porta, começam todos a olhar para os pirilampos, a ver de onde é que vem. Mais um espírito ali, que alguns deviam apanhar um susto destes. Alguns deveriam apanhar um susto destes mesmo. Ali. Para deixarem de ter determinadas posições que às vezes são absolutamente irracionais. Irracionais. E Jesus falou, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Isto não quando Jesus sobe ao Monte Tabor para orar. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, o jovem João, olharam estupefactos, porque Jesus ficou mais brilhante, certamente que era noite, mais brilhante que a lua, que era uma noite de luar. E à volta dele, uma espécie de túnel de luz, naquela projeção daquele envolvimento luminoso, aparecem 2 varões. Eles ficaram estupefactos, uma palavra que na altura não era conhecida. Ficaram surpreendidos. Mas, senhores, não diziam os antigos que Elias viria primeiro? Estava ali. Jesus estava, mas Elias não estava. Elias tornou-se visível num campo vibratório que Jesus irradiava. Naquele campo luminoso, naquele cilindro de luz que tornava o corpo de Jesus translúcido, não era transparente. Ali materializaram-se 2 varões.
E vejam só, não fizeram por menos. Moisés e Elias. Mas não diziam que havia de vir primeiro o Elias? Está ali? Está ali, mas já veio. E não o conheceram. A realidade da vida espiritual está clara, mas claríssima, nesta passagem que as religiões de raiz cristã divulgam, apregoam, justificam milagres. Mas qual milagre? Há determinadas situações de magnetismo, de ionização. O que é esta coisa, este palavrão? A ionização é transformar os átomos, as moléculas, com cargas positivas ou negativas. É tornar em íons com carga elétrica. Então, esta carga elétrica que irradiava de Jesus, esta carga elétrica tornava-se, transformava-se em luz, em energia luminosa. E naquele ambiente, os dois varões tornaram-se visíveis. Mas isso é que pode acontecer em muitos casos, mas em muitos variedíssimos casos. É evidente que Jesus irradiava aquela energia. Agora, que eu vou acender aqui a luz, ponho aqui um túnel e tal, e de repente aparecem aqui os varões todos e as varonesas. Não é assim, porque isso depende do nosso estado de evolução. Do nosso estado de evolução. Não há notícias que os apóstolos, e vamos entender, os apóstolos, que Jesus escolheu, com certeza, com uma determinada missão, gente humilde, não há notícia que tenham subido ali um monte e tenham protagonizado uma cena como aquela do Monte Tabor. Não digais nada a ninguém, mas se quereis saber, ele é o Elias que estava para vir. Não digam nada enquanto o homem, ou o filho do homem, estivesse entre vós. E eles, ao ouvirem aquela resposta, entenderam que era João Batista a quem ele se referia. É claro que João Batista não. É João Batista, o resto é tudo conversa. Reencarnação, nem pensem nisso, isto não existe, é tudo uma farsa. João Batista era uma exceção. Mas qual exceção? Mas qual exceção? A reencarnação, que já temos dito isso, é uma realidade cristã. Agora científica também. Mas é uma realidade cristã. De tal maneira que até 553 era uma crença sem discussão. Não era a crença naquilo que era conhecido antigamente a metempsicose, que era o castigo de Deus mandando os espíritos para os animais. Mesmo assim, imaginem, mesmo assim era uma prova de que a vida não acaba, de que a vida termina fisicamente, mas não acaba enquanto espírito. Porque Deus teria, na sua justiça duvidosa, porque é mau, castiga sem pau nem pedra, obrigado determinados espíritos que iriam para o mundo espiritual pela morte do corpo físico a voltar à Terra no corpo de animais. Metem psicose. Que alguns nossos irmãos e de outras confissões religiosas que falam daquilo que não conhecem, vão dizendo que a reencarnação que os espíritas apregoam é metem psicose. Até, como já contei aqui uma vez, numa aula qualquer aí numa escola, perguntava se querem ser burros, ou querem ser cavalos, ou galinhas, o que é que querem ser. Quer dizer, a ignorância completa, ao serviço da desinformação. A ciência está hoje provando, sem qualquer dúvida, que se volta a nascer. Logo, se volta a nascer, nós estivemos num plano vivos, voltamos ao plano físico de novo, para viver outra experiência. Logo, do outro lado, não há morte. A morte é deste lado. Porque acaba o ser humano, que somos corpo espiritual, para falar aquilo que dizia o apóstolo Paulo, e espírito, termina essa ligação, porque o corpo morre. A matéria morre, mas a energia não morre. Nem a matéria acaba, transforma-se. Nem a matéria finda. Para irmos ao encontro dos tais definados da manhã, ninguém finda. A matéria transforma-se e nós também temos que nos transformar. Nós, espíritos, temos que mudar a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, de ser, de agir. E temos que começar a raciocinar sobre as coisas. Roubar se não for apanhado, vamos ver. A pessoa que faz uma cena dessas, que vai ao supermercado qualquer, não interessa fazer a propaganda, não é? E que
no saco das maçãs, ou das peras, ou das tangerinas, ou não sei quantos. Depois de pesado, abre o saco, mete lá mais 2 ou 3 tangerinas, mete mais 2 ou 3 bananas. Ninguém descobriu. A não ser que aquelas câmaras escondidas às vezes filmam. Mas as pessoas também já sabem onde é que as câmaras estão, viram de costas. Não foi descoberta num robô. A pessoa, se tivesse uma mercearia, gostaria que lhe fizessem o mesmo. Virassem costas para as câmaras fotográficas e metessem umas coisas no bolso, etc. Gostaria. Comigo não. Então não deve fazer. Em nenhuma circunstância. Mas há outros, os outros também roubam. Problema dos outros. Cada um responderá pelas suas obras. Não responde pelas obras dos outros. No coletivo. Não mintas, mas toda a gente mente. Não fazes, mas toda a gente faz. Nós temos que dar a volta de uma outra maneira. A morte tem que ser entendida. Não como, aliás, os espíritos dizem que nascer é prisão e morrer é libertação. É assim. Esse é que era bom. Você é que está nessa conversa porque não morre. Vou morrer. Enquanto cedo, vou morrer, como todos os outros. Pode ser uma coisa mais lenta ou mais rápida, não é? E não quero nada que seja rápida. Não quero nada que seja rápida. Que seja na velocidade que tiver que ser. Não tem nada que ter pressa em ir. Costuma dizer o povo, quem tem pressa, vá andando. Não ter pressa, mas esta vida é uma desgraça, mas é terminal, mas já ninguém tem a possibilidade de libertar a saúde da pessoa, é não sei o que, é irreversível, e mais não sei o que e tal. Então é melhor matar antes. Não é para a pessoa não sofrer, porque isto é uma teoria que anda aí, não nas pessoas que sofrem, mas nos outros, que se querem ver livres. É verdade que há pessoas que dizem assim, eu não quero chatear ninguém, eu não quero dar trabalho a ninguém, mas vá morrer, não vou cá fazer nada. Mas, fundamentalmente, é dos que estão à espera ou para partilhar as heranças, quando as há, ou de não terem que ter trabalho, de mudar a fralda, tirar a fralda, pôr fralda, na seta, dar banho. É essa pressa. Só que, chegaremos lá todos. Ninguém vai. Mas não, a pessoa morre e é uma maravilha. Foi um ataque cardíaco, um ABC, bomba. Mas isso não quer dizer que a pessoa deixe de sofrer, não. Não quer mesmo dizer. Se não for na hora, vai sofrer a pessoa e vai sofrer quem colaborou na antecipação da morte. Anda para aí umas conversas de eutanásia, não sei o quê, coitadinho, sofre muito. A medicina tem os recursos para, fisicamente falando, tirar a dor. É evidente que há dores que estão para além daquilo que os médicos, não a medicina, fazem. Há dores que não têm medicação de farmácia. Não têm. Há dores que neutralizam a ação da medicação. Há dores. Mas ninguém quer saber disso. Porque a crise social, económica, financeira, não chegou a todos. Não chegou a todos. Como as pessoas são sempre doentes, não há crise. Não há crise nos profissionais que nos tratam da saúde. Não há crise. Ou há? Não há crise. É evidente que carinho, ternura, preocupação, envolvimento, etc. Isto dá muito trabalho. Isto dá muito trabalho. Nós, ao analisarmos, ou até visitarmos e conhecermos o que se passa hoje nos armazéns de velhos, porque são armazéns de velhos, não é? A gente chega lá, olha, fiquem lá, que a gente tem que descansar, fiquem lá, que a gente já não tem... São armazéns. Carinho. A gente vê todos ali sentados à volta, não é da fogueira, não é? À volta ali todos. Claro, uns dormem, outros nem por isso. Porque depois vem tudo à cabeça. E eu que fiz tudo por aquele danado. E ele pôs-me aqui, a ver longe, para não ter que me visitar. E eu que passei noites em claro. Noites em claro. Agora já não é assim. E eu que passei noites a lavar fraldas, a secar fraldas, a mudar fraldas. Agora já não é preciso. Que agora as fraldas, aquilo é uma maravilha, não é?
Agora, eles estão. Temos que ser claros e sinceros, eles estão. Eles estão. Mas às vezes as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam. Mas precisam. Mas claro que precisam. Mas à noite, a Mansão do Caminho, de Divaldo Franco, aqui há uns anos atrás, era conhecida no Brasil inteiro. Aliás, ele foi convidado pelo governo brasileiro a apresentar um projeto de educação. Então ele recolhia as crianças abandonadas, etc. Tal, e tinha uma espécie de unidade de lar, pois isso viria a ser espalhado agora, não sei se ainda continua. Então ele arranjava uma casa, com uns quartos, com não sei o quê, arranjava um casal, já assim mais ou menos reformado, naquela coisa, ou disponíveis, que tomava conta de 4, 5, 6 crianças. Eram, por assim dizer, os pais adotivos. Todo o trabalho era feito na casa. As crianças iam à escola, as crianças não tinham que ir, depois já à tarde regressavam a casa, dentro daquele perímetro, daquela área da Mansão do Caminho. E recolhiam a casa, depois lá iam os pais adotivos, lá faziam as refeições, lá não sei o quê, faziam o evangelho, rezavam com as crianças, etc., como se fossem pais de verdade. Durante vários anos saíram centenas de crianças de lá, porque eram acompanhadas nos estudos, na preparação profissional, integrados na sociedade. Mas houve uma altura em que os espíritos disseram: agora é a hora de mudança. Porque a responsabilidade espiritual é dos pais. Havia muitas crianças que recolhiam que os pais não tinham condições. Mas é preciso, ou era preciso, dar condições aos pais. Não é dar-lhe o peixe, é ensinar a pescar, ensinar a trabalhar, fazer uma reinserção social. Então, a partir de certa altura, foram acabando esses lares, essas casas de lar, e as crianças eram recolhidas de manhã, tomavam um pequeno almoço, almoçavam, lanchavam, tomavam banho, e à tarde, quando os pais regressavam do trabalho, as crianças regressavam a casa. Porque o problema que nós temos que analisar é porque é que aquelas crianças eram filhos daqueles pais, com aqueles problemas. Então havia necessidade de ensinar os pais essa matéria, esclarecê-los sobre a sua responsabilidade e dar-lhes valor, porque é evidente que se os pais não cumprirmos os compromissos que trazemos, com certeza que tarde ou cedo iremos sentir na consciência a responsabilidade do falhanço. E como não há morte, a responsabilidade é escusado. Está na consciência. Embora há muita gente aí com a ideia de que consciência é uma coisa qualquer aí que está no dicionário, mas não é muito para terem atenção. Porque não tem consciência da responsabilidade dos atos que comete e que pratica. Então esta realidade do mundo espiritual tem que ser entendida por nós. Há pouco, quando dizíamos que havia alguma emoção da parte do nosso companheiro, nosso amigo Carlos Paião, sobre essa possibilidade que ele teve de ir buscar, resgatar, a sua amiga, a amiga mesmo, não era amiga de ocasião. Porque quando ele a convidou para fazer parte dessa música, que concorreu até ao Festival da Canção, ele sabia que ela estava em grandes dificuldades. Ele foi para ajudar a companheira que estava em grandes dificuldades. Aliás, é uma característica desconhecida. Porque, claro, ninguém quer saber da vida espiritual. Ninguém quer saber essa coisa da vida espiritual. É tudo treta. Morre, bicho, morre a pessoa, acabou e tal. E a memória que é o espírito. Quer dizer, a vida continua em nós pela lembrança, pela memória. Exceto quando aparecem de repente de noite e nos pregam um susto. E por isso é que havia aí uns cavalheiros que deviam apanhar um susto valente, não é? Deviam aparecer aqueles políticos antigamente, não é? De pistola em punho, espiritual, bem entendido, não é? E, seu crápula, que tu não estás a cumprir, não estás a ter intenção do teu povo, a quem juraste ajudar. Claro que não era preciso, uma coisa assim, já nos assaltaram aqui 2 ou 3 vezes, a gente ainda não avançou para isso, mas agora imaginem um assaltante ali a abrir a porta e de repente clica lá num sítio e uma voz: vais morrer. O homem nunca mais rouba na vida dele. Não é? Vais morrer e tal. Mas às vezes precisavam para aprender. Não é? Mas assim, o indivíduo, não é? Chega ao pé da mulher para lhe dar uma grande chapada, não é?
devia ser, quando for a chapada a cair na cara, ficar com a mão. Às vezes, em miúdos, fazíamos isso. Estava! E depois as mulheres assim, era uma maravilha, porque lambava eu na coisa e tal. A violência, vamos notar, a violência, a gente acusa às vezes os agressores, quando os agressores não têm a maior responsabilidade. E ficam por aqui. Portanto, quer dizer, a gente tem que sentar-se bem e pensar, refletir. Todos aqueles séculos, 5 séculos, além dos anteriores, porque já se dizia morre-se em corpo corruptível e ressuscita-se em corpo incorruptível, já do Antigo Testamento, são coisas que têm uma realidade absolutamente bem palpável, só não compreendo que eu não quero. Mas com Jesus essa coisa é muito mais evidente. Eu te ordeno, sai. Mas Jesus estava a falar para o boneco. Não, se não há vida para além da morte, como é que Jesus enlouqueceu? Eu te ordeno, espírito imundo, sai, em nome do meu Pai. Então Jesus andou-nos a enganar a todos. Bem, os materialistas até estão todos muito satisfeitos porque não acreditam em nada, ponto final, isso é tudo uma treta. Agora, os espiritualistas que falam de Jesus, que falam daquilo que ele ensinou e vão na cantiga de continuarem nessa aberração, não é? Mental, de não perceber que se Jesus falou, te ordeno, sai. Eu te ordeno, legião, sai. Em nome do meu Pai. Sai, quem é que saiu? Poxa, era uma legião de diabos. Poxa, tenham paciência. Tenham paciência. Nem Jesus sabia a palavra diabo, o que é que isso queria dizer. Porque ele sempre falou espírito imundo, espírito impuro, espírito ignorante. Nunca falou em diabo, nunca falou em Satanás. Foi acusado de curar pelo poder de Belzebú, que era o príncipe das trevas, o rei daquela conversa toda. Mas nunca falou em diabos, em coisa, nada disso. Eu te ordeno, espírito imundo, sai. Deixa esse jovem. Portanto, nós temos que agarrar nas coisas com racionalidade e deixarmos de andar aí a falar daquilo que a gente não sabe. Se não sabe, não fala. Você pode dizer assim, essa coisa de espírito, essa é uma conversa fiada aí de um grupelho que anda para aí, gente ignorante, gente inculta, esses espíritas, isso é diabo, é Satanás, isso é bruxaria. Quer dizer, vamos refletir, raciocinar sobre o Evangelho de Jesus, os 4 Evangelhos de Jesus, que as religiões cristãs fazem questão de dizer que é o seu marco orientador. É o Evangelho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que é, está aqui bem escarrapachado, ninguém pode desmentir. Mas também é para os católicos, também é para os protestantes, também é para tudo. Está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, estão os amigos e tal, é que estão as cunhas. Não tem nada, a cada um segundo as suas obras. Está tudo muito bem esclarecido. E não há cunhas, Senhor, olha que eu hoje rezei 50 vezes. E Jesus responde, rezaste, mas não oraste. Rezaste, aquelas ladainhas. E quando se tem pressa, bom, às vezes ouço, Pai nosso, santificado seja o vosso nome, nosso reino, e terra no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e ninguém pensa naquilo que fala, naquilo que diz. Porque não reflete, não raciocina. Ai, os mortos. Quais mortos? Mas quais mortos? Ninguém morre. Morre, está ali os ossos. Mas os ossos não é nada. Não é nada. Eu tenho muita pena, no outro dia deitei fora uns chinelos, que eram chinelos da minha predileção. Mas um dia saí cá fora distraído, pusei os chinelos na relva molhada e senti os pés molhados. E assim, deixa lá ver, estavam todos rotos, tive de deitar para o lixo. Quer dizer, deitam para o lixo, acabaram os chinelos, mas eu comprei outros. E continua a ser eu. Agora sem os pés molhados. Portanto, a gente tem que refletir. Morreu o corpo, sim senhora, mas a alma continua a viver. A alma, agora liberta do corpo, é o espírito com o seu corpo espiritual que é ali. Está ali tudo escrito, ninguém pode fugir às responsabilidades dos seus atos. Ninguém pode fugir.
Chama-se-lhe consciência, se quiser, está lá. E na hora própria vai despertar, às vezes violentamente, para nos fazer sofrer, porque foi aquilo que a gente fez, fazer sofrer os outros. Ou o nosso corpo. O nosso corpo não liga nada, faz sofrer, porque lá vai ter consequências, não é? Ou às vezes as pessoas dizem assim, mas eu só tenho este vício, porque é que me querem tirar? Ninguém quer tirar nada. Mas a mim não faz diferença nenhuma. Que a pessoa morra com cancro no fígado, no estômago, nos intestinos, na boca, sei lá onde for, qual é a diferença? Se eu não for capaz de avisar, cuidado, porque isto faz isto, eu sei, mas não deixo. O problema é da pessoa. Agora, se eu souber que vai cair para a escada abaixo, porque está ali um monte de glicerina e vai escorregar e não avisar, ela vai cair, partir uma perna e dizer, bolas, podia ter avisado e não avisei. Mas porque é que eu não avisei? Está ali com as pernas partidas. Aí vem o remorso. Então, nós podemos responder perante a nossa consciência pelo mal que fizermos, mas pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos. Mas a pessoa não quer seguir, não queira. Ponto final. Havia durante um tempo a dizer assim, não, posso fazer tudo, depois eu vou à confissão uma vez cada ano, descarrega ali a caminhonete, que às vezes é um caminhão de tiro. Os antigos, coitaditos, tinha sempre um carro de bois. Mas agora, descarrega ali tudo. Como se fosse possível apagar da consciência aquilo que a gente faz. De errado. Como também não é possível acabar da nossa consciência aquilo que a gente faz certo. Ter consciência dos atos que pratica. Saber o que é bem e o que é mal. Discernir sobre eles e combater aquilo que não deve ser vivido. Então, neste tempo de reflexão sobre a morte, vejamos como as coisas funcionam. Como é que funcionam? Como é que, por exemplo, esta emoção, então foi buscar a outra rapariga, depois foi buscar a outra rapariga, mas já morreu há não sei quantos anos, ela já partiu pela porta do suicídio há não sei quantos anos. Só agora. Porque não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si, matar ou causar outro dano, a si é crime, que tem que ser resgatado. E depois a gente só deve ir no momento certo, naquela hora que está reservada. Mas coitadinha, está quase a morrer, deixa lá antecipar meia hora à morte. Uma meia hora vai estar no sofrimento do outro lado, ainda com a consciência, ou melhor, com o arrependimento, que já não pode voltar atrás, de ter querido morrer contra aquilo que estipula a lei, até à última gota. Sorver o cálice até à última gota. Então é necessário entender estas questões da morte e da vida. Ao fim e ao cabo, morte é vida. O corpo vai para debaixo, lá comer aos bichinhos, coitadinhos e tal. E quando as pessoas são assim, anafadinhas, gordinhas e tal, é uma maravilha. É bicharada de todo lado. Não é? Portanto, pronto, não se preocupa com isso, não façam dieta, não. Porque depois assim, se eu podia fazer dieta e agora não estava a sentir esta bicharada toda a comer. Porque sente. Porque se sente. Porque se sente. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que vêm assim... E não é sarna, porque também há sarna, atenção, também há sarna, mas é uma comichão que não passa, nem com um remédio da sarna, nem contra a sarna, nem a favor da sarna. E às vezes são encostos, são espíritos que estão lá, ainda agarrados ao corpo e a sentir o que está a passar com o seu corpo. Outras vezes gelo, parece que corre gelo nas veias. Um frio, que não há frio, está calor, está normal. Ai, que frio, ai, que frio. Muitas vezes estão lá agarrados ao seu corpo, muito por nossa culpa. A gente vai lá para os cemitérios, ai, meu Deus, ai, o desgraçado, ai, não sei o quê. O que é que vai acontecer se não a presença destes irmãos lá? A gente chama-os, grita, chora, berra, faz. Quando a gente diz assim, pronto, o povo gosta de, não é, de ser albardado, não é? Como diz o ditado, não é? E então, eu já contei que aqui há uns anos resolvi tirar umas flores de plástico de umas campas e pôr flores naturais. Olha que pouca vergonha. Fui tirar umas flores tão lindas para pôr esta porcaria ali, que não eram umas rosas, não é? Que até não são uma flor, uma porcaria qualquer. Mas há pessoas que acham mais bonita a flor de plástico, porque não é preciso ter trabalho, não é preciso gastar dinheiro, do que estar agora a pôr flores naturais, que tem que ficar caro.
Mas quem critica, critica de qualquer maneira. Não vale a pena estarmos a pensar no assunto. A gente ainda dá muito asa assim, não. Deixa lá tapar os olhos ao povo, então põe-nos umas flores, ao menos que não nos debrucemos na cama, Papai Nosso, Santa Maria, ai coitadinha, ai coitadinha, ai coitadinha. Também há muita hipocrisia, que eu ainda sou do tempo, em que a família dos mortos contratava carpideiras para irem lá carpir as mágoas, choravam toda a noite, gritavam, choravam, em vez dos familiares. Como agora há muita gente que manda rezar missas não lá para os pés, só para se descartar da presença dos familiares. Então nós devíamos, sim senhora, pronto, pôr lá umas flores e tal, de alguma forma, é um respeito e consideração por um corpo que deixou viver, ou a nós, ou aos familiares, durante um certo tempo, para nos dar alegrias. Há certamente algumas tristezas, mas quem não dá? Mas quem não comete, às vezes, erros que fazem sofrer os outros? Mas quem é que não comete? Agora, é uma questão de respeito, tudo bem, mas agora, amor, lembrança, recordação, em casa. Quem põe uma flor? Mas quem põe em casa uma flor? Num copo, não precisa de ser um copo daqueles em estanho, não sei quanto, sofisticado. Num copo de água normal do dia-a-dia. Uma flor, qualquer, silvestre. Mas que a sua intenção seja lembrar o seu familiar. Ali, no seu lar, onde ele esteve. Com certeza teve bons momentos, teve maus momentos. Não, é tudo para ali, porque é ali que vivem, que estão centenas, se não milhares de espíritos em sofrimento, agarrados aos seus corpos. E há pessoas que passam os dias a ir lá, e ali amarrados ali às campas, como se isso os libertasse. Embora algumas vezes sejam remorsos pela pouca atenção que deram àqueles que partiram. Mas não adianta. Porque não é propriamente o não se cumprir uma promessa de ir a Fátima a pé que faz sofrer os espíritos. Não é nada disso. Mal feito fora que a Nossa Senhora de Fátima se viesse agora a cobrar-se daqueles que fazem promessas e depois não cumprem. Mas que raio de Nossa Senhora seria essa? Agora vai. Mas eu não posso, tenho calos nos pés. Não interessa, prometeste? Vai. Eu conheço pessoas que fizeram caminhadas, nem foram muitas, de desagravo, eram saudáveis e tal, e passaram a sofrer dos pés. Não mataram, causaram outro dano no corpo, na alma, assim ao próximo. É um guerro. Mas ela vai zangar comigo, e depois, a próxima vez que eu lhe peço a me meter uma cunha, ela não vai ouvir. Mas não é por cunhas. Não adianta, não vale a pena estar a pensar nessa conversa, desse negócio. Isso é negócio. Então é um tempo mesmo para nós pensarmos. E vermos como é que às vezes a ajuda no mundo espiritual se processa. Como é que se processa a ajuda no mundo espiritual? Cada um tem que sorver a taça até a última gota. Eu não tenho quase dúvida que essa amiga do Carlos que aqui esteve esta noite, esteve aqui mesmo, a sério. E empolgou-se. Mas eles podem se encostar a um médium e extravasar a sua emoção. Podem. Vejam a maravilha da doutrina de Jesus. Trazida em espírito e verdade, naturalmente, depois de séculos de esquecimento. Vejam a maravilha, quer dizer, nós não estamos sós. Mesmo no fragor da batalha, mesmo no ponto mais culminante da dor e do sofrimento, a ajuda pode chegar. Nós já contamos aqui há uns meses atrás que uma das pessoas que apareceu foi a Amália Rodrigues. A Amália Rodrigues, uma mulher extraordinária, com certeza. Tivemos a oportunidade de conhecer muito de perto, na nossa juventude, mais ou menos assim da juventude. Mas foi uma mulher que teve uma vida tremenda. Tremenda. Como, aliás, a maior parte dos artistas daquela época, porque não havia cachês. Não havia cachês. Quer dizer, as pessoas, por exemplo, os fadistas, cantavam nas casas de fado.
de certa maneira, viviam do que se passava a seguir. Dos clientes, aquela coisa toda, viviam, não tinham outra forma de viver. Não tinham outra forma de viver. Então, o sofrimento, uma Marilyn Monroe, a mulher, uma vida tremenda, de lutas, que não evitaram de maneira nenhuma que se suicidasse. Indiretamente, sem ter consciência disso. Mas nós já contamos como é que ela chegou ao conhecimento do Carlos Paião, que era muitíssimo mais novo que ela. É quase o dobro da idade. Mas como é que ela, na Terra, nem sequer tinha consciência disso, mas como é que ela, na Terra, soube que um tal miúdo que andava a estudar medicina, que tinha escrito umas canções zecas. E então disseram-lhe lá num determinado convívio, é este. Eu quero conhecer um miúdo, traga-me cá. Lá trouxeram um miúdo à presença da senhora Dona Amália. E a senhora Dona Amália disse, você e tal, é o jovem que diz que escreveu umas canções muito engraçadas. Parece que não prestam para nada. Eu fui levar aqui uma cassetezita, daquelas cassetes, fui levar ao senhor, não sei se era Eduardo Paião, era uma das figuras mais características da música portuguesa, daqueles tempos lá idos. E ele disse, está bem, pronto, deixa aí ficar. E pronto, não ligou mais nada. E tal. Não ligou. Mas ele é o meu produtor, ou alguma coisa assim, então não ligou. Não, acho que há canção. Eu acho que eu não vou agora garantir de fonte fidedigna, mas penso que uma das canções que estava na cassete era um marinheiro. E ele disse, o quê? Ele disse que isto não prestava. Eu vou cantar esta canção, o marinheiro. E telefonou ao senhor, não sei se é Eduardo Paião, qualquer coisa assim. Está lá, então está aqui um jovem, tem umas músicas fantásticas, então nem lhe deu importância, nem lhe deu atenção. Mas quais, senhora Dona Amália? Que dizia, senhora Dona Amália, mas quais? Então, umas canções assim. Eu vou gravar uma. Sim, senhora Dona Amália, muito bem e tal. Ele que venha cá ter comigo outra vez. E é nessa coisa que pouca gente conhece. Pouca gente conhece este episódio. Mas, eu quando estou a falar, não é mediúnico, recebeu uma ideia mediúnica. Não. Isso foi confirmado pela família próxima. E que eu vou falar de família próxima, os pais, não é? Que confirmaram que realmente naquela noite o telefonema abriu as portas ao Carlos Paião da música. E ela, claro, estudou medicina, acabou o curso de medicina, tem mais 5 anos, ainda sendo músico. Dizem que mais de 300 canções. Há pessoas que não sabem. Anda lá cambada, todos. É dele. Ou o Serafim Saudade, ou todas as canções que o Herman cantou nesse programa. São músicas dele. Ele escreveu para dezenas e dezenas, continua a cantar. Ele era, digamos assim, um expert na matéria, parece que tinha sido sempre compositor e cantor e etc. Então começa aí, uma coisa passou, a senhora Dona Amália seguiu a sua vida, ele seguiu a vida dele, a senhora Dona Amália e ele, naquela que foi crescendo, sem dúvida nenhuma foi crescendo. Até que ele partiu muito primeiro que ela, mas ela também partiu. E um dia, depois de um convívio que tivemos na Serra da Freita, salvo erro, quando estávamos a cantar, eu julgo até que era um fado dela, que nós cantamos aqui, temos aí uma música disso. Não sei se era o Barco Negro. Julgo que é o Barco Negro. Estávamos a cantar o Barco Negro. E uma médium que estava presente, as lágrimas a correr, chorar. E claro, manifestou-se uma entidade. E de facto a entidade era a senhora Dona Amália, agora o espírito da Amália Rodrigues, que deu ali uma mensagem muito interessante, muito curiosa, mas não vamos contar de pormenor, nem de detalhes. Mas pôde dizer que o amigo Carlos Paião a tinha trazido. Bom, só depois dessa ter trazido é que nós confirmamos ou nós soubemos da história, porque achamos estranho como é que havia a relação entre eles. E foram os próprios pais que nos contaram a história. A história que ninguém sabia, que era uma coisa aquelas coisas quando se está a começar a carreira de cantor ou de outra carreira qualquer, há ali coisas que, pronto, não vale a pena estar a dizer, eu vou, mas fui para a muleta daquela, ou fui para outra muleta, porque ele acabou por ser aquilo que ele foi e que é, não é? Por seu próprio esforço.
Aliás, já era, só que, infelizmente, é assim que acontece. Às vezes as pessoas da Terra não dão valor, por uma questão até social, não é? Uma questão social. Então, esta verdade do mundo espiritual, que a vida não termina e continua, e estas provas, estas relações evidentes, não é? O que é que estaria por trás de um trabalho de muitos anos, vou dizer, para resgatar a Cândida Branca Flor, coitada, pronto, numa noite de desvario mental, ter cometido o que cometeu, foi anos de luta. E que eu vou ser sincero, até hoje não sabia que ela já tinha sido. Mas não foi hoje que foi, mas que ela já tinha sido retirada. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, há um outro também que está aí, que é Martírios do Suicida, pode compreender o tempo que Camilo Castelo Branco, que se suicidou com um tiro na cabeça, ou dois, ele diz lá muito claramente o que se passou. Que, aliás, as telenovelas da Globo trouxeram até nós por 2 vezes. Nessa telenovela, que não convém muito também passar muitas vezes, porque também pode ser que, não é? Pode ser que já ganhe a endoidar, não é? A viagem, que traz, é mais ou menos a reposição daquilo que Camilo contou nas Memórias do Suicida. Ora, estas relações, estas realidades que nos abrem esta certeza absoluta. A morte não existe, a vida continua. E é uma certeza que a gente tem que dar àqueles que ainda não sabem o que é vida para além da morte. E continuam a viver na morte durante a vida. Isto é, continuam como se estivessem aqui, sem qualquer problema, e a chatear a cabeça à gente, que não lhes dá atenção, que não lhes mostra carinho, nem ternura, nem boas lembranças. Então eles precisam saber que já não estão na Terra e compreender que ainda estamos muito atrasados espiritualmente, embora alguns luminares da cultura, mas estamos muito atrasados espiritualmente para entender que o relacionamento entre nós, de um e do outro lado da vida, tem que levar um rumo diferente. Então, amanhã é dia dos finados, não é? Vamos fazer com que eles deixem de ser finados e passem a ser familiares vivos, à espera, como diz o Livro dos Espíritos na pergunta 935, que nós lhes demonstremos que não os esquecemos, para que eles possam demonstrar-nos a nós que também nos recordam todos os dias. Vamos fazer a irradiação pelos doentes. E é bem feito, que eu também hoje devia ter-me calado mais cedo. Mas tenham paciência, porque agora, o trabalho vai ser uma maravilha. Aliás, se fôssemos para casa hoje, olha, agora, nesta altura, íamos todos muito bem reconfortados. Vamos. E não tenham medo dos espíritos, nem tenham medo do livro, não tenham medo dos espíritos. Porque há pessoas que olham para o livro e passam ao largo, não vá haver ali alguma coisa a cair do céu. Também não há muitos, quer já dizer. Não há muitos livros desses. E já agora passa a modéstia, a nossa modéstia da associação. Também arranjem lá um livrozinho do Fernando Pessoa para dar no Natal aos amigos. Em vez de darem uma garrafa de whisky, ou uma garrafa de vinho do Porto, ou meia dúzia de garrafas de vinho tinto de não sei de onde, podem dar um livro desses. Pode ser que as pessoas, enfim, até pode ser que despertem para outra realidade. Senhora, Virgem Maria, como era bom ter-te em nossa companhia.
fracos bem o sabes, seguimos sem alegria, Virgem Senhora, Virgem Maria. Lembro-me bem de ouvir dizer que tu, Senhora, a todos vens proteger. Mas a carne é tentadora e a maldade quer vencer. Virgem Senhora, que hei de eu fazer? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor, a sua dor suavizar. Salve, Rainha, Mãe extremosa, dá-nos a benção. Mãe carinhosa, nós te louvamos. A Conceição, se nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor, a sua dor suavizar. Se nosso abrigo afasta o perigo, dai-nos a mão. Te pedimos, Senhor, pelos doentes, de uma forma geral, os acamados, os doentes do corpo, os na solidão e desesperados, os doentes do espírito e os mais doentes de todo, os viciados, aqueles que pisam aos pés o bem-estar dos seus familiares. Pedimos por todos, Senhor, que as tuas falanges socorristas tomem de nós a nossa energia física que seja necessária para poder socorrer a todos eles. Teu rosto me cativou tão lindo,
Mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz. És amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos. Bela, és a melodia dos meus cantos. Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora, minha madrugada. És paz, és luz. És amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz. És amor, Mãe de Jesus. Terminamos esta transmissão para a TV Espírita. Muita paz para todos. Que Deus continue a abençoá-los. Só um pequeno esclarecimento, porque hoje reparei que quase toda a gente falou em Redentora de tanta luz. Maria não foi Redentora da luz. Foi Redentora da cruz. Redentora de tanta cruz. Muita gente que tem fé em Nossa Senhora amplia, aumenta essa fé para vencer a sua própria cruz. Portanto, no livrinho das canções, poderá estar aí um outro enganado, mas é Redentora de tanta cruz e não luz. Vamos dar os passos, as pessoas estejam para passos da 10ª fila para